Paz do Senhor, povo abençoado, povo de Deus, pessoal da Igreja Evangélica do Jardim de Abril, nossa igreja maravilhosa e amada. A você também que não é da nossa igreja, tá vendo esse vídeo, de repente por curiosidade, para você que não pertence a igreja nenhuma, às vezes não conhece a Deus, eu espero que esse vídeo possa trazer uma palavra para você, uma palavra que possa te fortalecer, possa te abençoar, uma palavra de Deus. Peço para que Deus fale através de mim, para que não seja nada meu como homem, mas que seja o Espírito Santo falando através da minha vida. Para o pessoal da EJA, eu imagino que todo mundo deve estar com saudade da igreja, saudade de estar em comunhão, estar com as pessoas, mas em meio a toda essa situação que a gente está vivendo, uma palavra de Deus sempre ela pode ser abençoadora, ela sempre pode fazer muita diferença para a gente. E é por isso que eu quero trazer essa palavra para você e espero que você receba, que Deus abençoe sua vida e que haja entendimento. Gostaria de orar primeiro para começar, lógico, começando. Peço que você ore comigo também, peço para que Deus abra o seu entendimento, peço para que essa palavra possa ser uma semente fértil na sua vida e na vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido conosco. Pai, muito obrigado, Pai, porque em meio a qualquer situação, a qualquer circunstância, nós temos um Deus que Ele é altíssimo, poderoso, tremendo, que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a força, que Ele tem toda a sabedoria, todo o entendimento. Pai, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Senhor, Pai. Nós agradecemos porque é esse Deus que nós servimos, um Deus que deu o seu Filho Jesus para nos salvar, ó Pai, e um Deus, ó Pai, que fez com que o seu Filho Jesus fosse ressuscitado e estivesse à direita do Pai e nos deu a esperança da sua volta, ó Pai. Muito obrigado por isso, muito obrigado, Senhor. Peço que a vida de cada um que está assistindo esse vídeo agora, que ela se torne uma terra fértil para que essa semente seja plantada e que possa gerar frutos. Em nome de Jesus, amém. Queria começar aqui falando sobre o texto. O texto nosso base, ele vai ser a referência a Ezequiel 1, 2 e 3. Você, se quiser, pode ler ele completo depois, os 3 capítulos. Eu vou falar sobre alguns versículos de cada um dos capítulos. Essa palavra ela é dividida em 3 temas, vamos dizer assim, 3 tópicos dentro dessa palavra. Eu coloquei como um tema Deus não para em meio à adversidade. A gente vai falar sobre Ezequiel. E Ezequiel, só para te contextualizar, ele tinha acabado, o povo de Judá tinha acabado de ser exilado, tinha acabado de ser o povo da Babilônia tinha acabado de dominar o povo de Judá. Você imagina, o reino que era um reino único tinha sido já dividido entre Israel e Judá, e aí Israel, se não me engano, já tinha sido dominado, e agora Judá foi dominada também pela Babilônia, e o povo foi exilado, né? Então, eu acho interessante porque a gente está vivendo um momento de adversidade, e aqui com Ezequiel mostra como Deus falou, como Deus agiu nesse momento de adversidade que Ezequiel estava vivendo. Então, para começar, eu vou ler Ezequiel 1, do 1 ao 3. Se você quiser pode acompanhar junto aí, por mais que seja um vídeo. E Ezequiel 1 do 1 ao 3 diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. Deus, ele não deixa de falar com você, ele não deixa de se revelar a você, não importa a circunstância, não importa o momento que você está vivendo. A gente está vivendo hoje, não é um exílio, mas é um isolamento, né?
As pessoas, talvez algumas pessoas estejam sofrendo muito, pessoas que gostam de estar com outras pessoas, muitas pessoas estão passando por dificuldades talvez financeiras por causa do momento que a gente passa, pessoas que talvez não estejam aguentando mais ficar em casa, ou pessoas que estão tendo que sair para trabalhar, correndo algum risco, às vezes inseguras com toda essa situação, a gente não sabe o que vai acontecer, para onde vai. E Ezequiel, ele estava passando por um momento assim também. Ele tinha acabado de ser exilado, o povo da Babilônia tinha acabado de dominar eles. Então você imagina, eles começaram a viver como um povo estrangeiro, como alguém que não fazia parte daquilo, que não um povo dominado, né? Um povo vencido. Então com certeza a situação dele não era fácil, a situação desse povo não era cômoda, era uma situação ruim, ingrata ali naquele momento. Só que aqui mostra que Deus, ele não parou de falar com Ezequiel. Em meio a essa diversidade toda, Deus, ele se manifesta a Ezequiel, e aqui diz no versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Ou seja, a palavra do Senhor, ela veio a Ezequiel ali no meio da situação, e veio algo verdadeiro de Deus para ele, uma palavra vinda do Senhor para ele. Então entenda que em meio a essa diversidade, busque ouvir a voz de Deus, porque Ele está pronto para falar com você. Se você está na sua casa, se você não aguenta mais estar aí, se você está isolado, se você está indo trabalhar, não importa o que você está vivendo, ou a situação difícil, ou a insegurança que você está passando, Deus, Ele quer falar com você. Assim como Ele fez com Ezequiel, Ele fala no meio da adversidade, Ele fala no meio da situação incômoda. Então esteja atento a ouvir a voz de Deus. E o segundo ponto que a gente vai falar é em Ezequiel 2, do 1 ao 5. E aí eu quero que você entenda e aproveite esse momento. A gente tem que entender que a gente tem que aproveitar as situações, aproveitar as circunstâncias, tudo a gente tem que aproveitar e tentar viver de um modo que a gente aprenda, que a gente se aproxime mais de Deus em todas as circunstâncias. E esse ponto 2 é algo que eu quero compartilhar com você, principalmente para você que talvez não saiba o seu chamado, tem dúvidas ainda daquilo que você é em Deus, aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus quer que você faça, onde Deus quer que você esteja. Aproveite este momento, porque aqui em Ezequiel 2, do 1 ao 5, a gente vai ler que Deus, ele manifestou a Ezequiel qual era o propósito que ele tinha para a vida de Ezequiel, qual era o chamado de Ezequiel. Então aproveite esse momento, essa situação de adversidade, essa situação que talvez, não creio que sejam todos, mas grande parte, às vezes você tem um tempo maior para que você possa buscar a Deus, para que você possa refletir na palavra dele. Então peça também para que Deus revele seu chamado, porque assim como foi em Ezequiel, no meio da situação adversa, no meio da complicação, no meio de um revés ali na vida de Ezequiel, Deus, ele chamou Ezequiel e mostrou aquilo que ele queria de Ezequiel. Então a gente vai ler o texto de Ezequiel 2, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, olha isso, no meio da situação que Ezequiel vivia, ele estava ali, Deus falou com ele, Deus se apresentou a ele, e em meio a isso, Deus também mostrou para ele o chamado dele, o que Deus queria de Ezequiel, o que Deus queria que ele fizesse. E é interessante, se você for ver, às vezes a gente quer somente as coisas boas, mas a tarefa de Ezequiel não ia ser fácil. Deus mostrou aqui e falou assim: você vai ser meu profeta. É isso que eu quero de você, você é meu profeta. E você vai falar para as pessoas que têm um coração duro, pessoas obstinadas, para uma casa rebelde. Não seria algo fácil.
E a gente precisa entender também que a gente precisa ser obediente a Deus e entender e ouvir, fazer aquilo que Ele pede pra gente. Muitas vezes não que vai ser algo que assim, que é complicado, uma luta grande, mas às vezes Deus ele simplesmente não te quer no lugar onde você está e Ele quer te pôr em outro lugar. E às vezes a gente reluta tanto contra a vontade de Deus, mas não, peça para Deus nesse momento que Deus mostre aquilo que Ele quer de você, onde Ele quer que você esteja, que Ele mostre o seu chamado, que Ele te leve a caminhar aquilo que Ele quer para você, assim como foi com Ezequiel, e obedeça a voz de Deus, seja obediente. Ezequiel, se você for ler toda a vida dele, ele foi obediente a Deus, ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer, e ele foi, e não, a tarefa dele era dizer, foi mostrar que o cativeiro seria maior do que aquilo que eles esperavam, que não seria algo fácil. Mas Ezequiel cumpriu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Então, nesse momento, como eu disse no tópico 1 e no 2, ouça a voz de Deus, peça para que Deus fale com você, porque Ele fala com a gente no meio da adversidade. E peça para que Deus mostre o seu chamado, aquilo que Ele quer de você, porque Ele vai te mostrar e Ele vai te revelar aquilo que Ele quer de você. E seja obediente. E aí agora a gente entra no tópico 3, na terceira questão, na terceira aprendizagem que a gente pode ter com o começo do ministério de Ezequiel. Depois que Deus falou com ele, mostrou o chamado dele, vem algo que é a chave para tudo que Ezequiel viveu depois. A chave para o ministério de Ezequiel ter sido algo que agradou a Deus. Eu tenho certeza que agradou a Deus porque ele viveu aquilo que Deus chamou para ele. E aí a gente vai ler aqui em Ezequiel 2, do 9 ao 10 e 3, do 1 ao 5. E eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Olha que segredo, né? Que revelação que a gente tem, se a gente parar para prestar atenção. Antes do ministério de Ezequiel começar, mesmo antes dele caminhar para viver aquilo que Deus chamou ele, Deus ele faz algo que é extremamente revelador para a gente, é extremamente... Não é que é válido somente, mas tem que ser uma regra, tem que ser algo essencial para a gente, um mandamento. Se alimente com a palavra de Deus, preencha você com a palavra de Deus, coma, faça com que ela faça parte de você, para então você ir e fazer a obra de Deus. Ou seja, você precisa estar sempre se alimentando, ouvindo aquilo que Deus tem para você, recebendo a palavra dele, entendendo o que ele quer. E isso a gente tem hoje através da palavra de Deus e principalmente do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela pode se tornar somente letra para a gente, mas o Espírito Santo de Deus, que a gente tem o livre acesso hoje, ele revela aquilo que Deus quer para a gente através da palavra dele, através da oração. Então entenda, faça assim como Ezequiel, se alimente da palavra de Deus e da palavra que Deus te dá. É muito importante isso, entender que foi Deus, ele deu a palavra para Ezequiel e disse para ele se alimentar. Não foi uma palavra de homem, não foi uma palavra de uma pessoa, mas foi vindo de Deus para ele. Isso que fez, que regeu o ministério dele. E se você for ver aqui, diz que eram palavras de lamentações e suspiros e ais, mas Ezequiel disse que era doce como mel. Porque aquilo que vem de Deus, não importa qual é a circunstância ou qual a tarefa, ou se é difícil ou é fácil, se é algo que vai exigir muito ou não, se vem de Deus é doce como mel. Então entenda isso, se alimente da palavra que vem de Deus, busque em Deus, peça que o Espírito Santo revele a palavra de Deus para você, ame a Bíblia. Aqui é a palavra de Deus, ela nos revela tudo, ela é nosso manual. Então
ame essa palavra, busque em Deus, busque que o Espírito Santo te revele ela e viva pela palavra de Deus e não pela palavra de homens. Então são esses 3 pontos que eu quero deixar para você. Como eu disse, Ezequiel, ele estava em meio a uma situação super complicada, super difícil, super ruim para a vida dele, mas só que Deus falou com ele, Deus se apresentou a ele, Deus revelou o chamado que ele tinha para ele. Ezequiel foi obediente e Ezequiel se alimentou da palavra que vinha de Deus para começar a caminhada e ir. Então aproveite esse momento que você está vivendo e peça essas 3 coisas para Deus. Peça para que Deus fale com você, que Deus mostre o que Ele quer de você e que Ele te encha com a palavra dEle. Busque isso, para que você possa ser igreja fora da igreja, para que nesse momento onde a gente não está ali em comunhão, a gente não está num templo adorando a Deus, que você talvez não tenha nem contato com muitas pessoas, mas é esse momento que o mundo precisa que a gente se manifeste como filhos de Deus, com palavras proféticas, com a nossa oração, com a nossa busca a Deus, com o nosso amor ao próximo, com a nossa empatia. Então peça tudo isso para Deus, esses 3 pontos, porque Deus ele vai te encher, Deus ele vai falar com você, Ele vai te mostrar o que Ele quer de você, Ele vai te alimentar com a palavra dEle e você vai sim ser igreja fora da igreja, você vai sim ser uma árvore que produz frutos viçosos, mesmo quando tudo ao seu lado está seco, tudo ao seu lado está destruído, você vai ser uma árvore que produz frutos viçosos. E é isso a palavra de Deus. Eu queria orar agora com você, que você esteja orando também junto comigo, para que essa palavra seja verdade nas nossas vidas e para que Deus tome conta de tudo, para que Deus nos livre desse mal que está assolando o mundo todo e que Deus cuide dos nossos e não só dos nossos, né? Cuide dos nossos e dos outros também, de todos aqueles que precisam da mão de Deus, que precisam da graça dele, para que sejam libertos, curados, transformados e que para que haja salvação e um mover de Deus nesse momento tão adverso. Senhor Deus, oh Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, fiel, obrigado porque o seu Espírito ele fala conosco a todo momento. E, Senhor, nos ajuda a dar ouvidos ao que o seu Espírito fala, nos ajuda para que o nosso Espírito esteja fortalecido, para que ele ouça a voz do Espírito Santo e transforme a nossa alma e a nossa carne, para que nós possamos dar frutos, Senhor, ó Pai. Abençoe para que essa palavra que foi dita hoje seja uma verdade em nossas vidas, que nós possamos buscar isso, que Deus fale conosco. Nos ajuda a ouvir a sua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender quando o Senhor fala conosco, Pai. Abençoe também, Senhor, para que o Senhor nos mostre o que o Senhor quer de nós, que a gente possa buscar isso e que isso possa ser revelado para nós, aquilo que o Senhor tem de chamado para a gente, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, Senhor, Pai. E, ó Pai, que nós possamos também amar a sua palavra, nos alimentar dela, Senhor, ó Pai, a palavra que vem de Deus, que o seu Espírito Santo sempre revele a sua palavra para nós, para que possamos caminhar e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, te pedimos agora, levantamos um clamor para que o Senhor cuide do nosso mundo, ó Pai, do nosso país, da nossa cidade, Senhor, ó Pai. Livra-nos de toda a peste, livra-nos de todo o mal, Senhor, ó Pai, livra-nos da doença, Senhor, ó Pai, que essa situação possa ser controlada, que o Senhor nos guarde, que o seu sangue esteja sobre nós, Senhor, ó Pai, e que haja cura onde tem necessidade de cura, ó Pai, mas que principalmente todo esse momento, ó Pai, ele possa ser um momento em que possamos nos encher de Ti, dar frutos, onde possamos ser igreja mesmo fora da igreja, onde possamos ser exemplo, Pai, onde possamos ser refúgio e onde possamos ser, ó Pai, intercessores, profetas por essa nação, pelo Teu povo, pelo nosso mundo, ó Pai, para que o Senhor possa agir nesse lugar, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, em meio a essa situação adversa, em meio a tudo de ruim que possa acontecer, o Senhor possa agir e que possa existir salvação, cura, transformação, ó Pai, e que a sua igreja, o seu reino seja manifesto. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.